Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo. Bem-vindos, pais, responsáveis, alunos e alunas, professores e professoras. Meu nome é João Vitor e está começando mais uma edição do Debate em Prosa. E hoje, no nosso Debate em Prosa, mas antes de eu falar o tema, eu vou explicar para vocês, resumidamente, o que seria o Debate em Prosa, se você não conhece. Bem, tecnicamente, o Debate em Prosa nada mais que um programa de entrevistas que a gente chama um convidado ou uma convidada, para a gente entrevistar um determinado tema ou um determinado assunto. E o tema dessa edição do Debate em Prosa de hoje é um tema que a gente discutiu na nossa entrevista passada, que é sobre saúde mental. E hoje a gente vai falar com o professor de Filosofia, História e Sociologia da PEI Barão de Suruí. Ele é psicólogo, padre, ele estudou teologia, ele é professor da eletiva Conhecer para Ser Feliz, com a professora Soninha, que era a nossa convidada na primeira entrevista. Se você não viu, vai lá ver, porque tá muito legal. E estamos aqui com ele, professor Wilson Sampietro Carneiro, ou professor Wilson. Tudo bem, professor? Bom dia, boa tarde ou boa noite, aonde você tá? Professor, eu queria que você apresentasse para o pessoal de casa e falasse um pouco o que seria a sua eletiva. Qual que é o objetivo dela? Com você, professor? Para vocês todos, eu me chamo professor Wilson Sampietro Carneiro, sou professor da PEI de Filosofia, Sociologia, já dei aula de História, participo de uma eletiva Conhecer para Ser, sou formado em Filosofia, também posso dar aula de Sociologia e História. Tive uma grande formação de psicologia, estudei 4 anos de psicologia na PUC do Paraná e depois mais um tempo em São Paulo. Sou formado também em teologia, onde eu estudei desde 89 até 2005 para preparar para ser padre. Depois não deu certo, saí do seminário, casei, hoje sou um pai de família, uma esposa e 2 filhos. E já faz 4 anos que estou no Barão, lecionando e aprendendo com essas crianças todos os dias. Bem, vamos iniciar então o nosso debate em prosa, começando com uma pergunta bem que a gente fez na primeira, que é o seguinte, professor. Como a pandemia global da Covid-19 tem afetado a saúde mental dos alunos, professores, pais e responsáveis? Muito boa e oportuna sua pergunta nesse momento. Como que a pandemia afetou globalmente as pessoas na saúde mental, emocional, psíquica? Então eu diria para vocês que, num primeiro momento, a gente chama de liberdade. A liberdade é como se a gente tivesse várias estradas que a gente pudesse caminhar por todas as estradas e nós éramos livres. Com essa pandemia, foi proibido todas as estradas e a gente teve que voltar para dentro da casa, se fechar e ficar trancado. Isso nós nunca tínhamos passado na história por algo desse tipo. Então agora nós vivemos trancados, fechados, desmotivados, muitas vezes nervosos, ansiosos e com muito medo. Então, quando que acontece que algum dos nossos familiares mais de perto ficam doentes, o medo faz com que a gente crie certos gatilhos que despertem em nós muita ansiedade, muita angústia, muita insegurança, e aí falta para a gente a motivação para continuar e animar as pessoas.
Muito bem. Vamos então para a nossa próxima pergunta que eu quero perguntar para você, que é o seguinte. Que consequências o isolamento pode trazer para a saúde mental dos alunos, pais, responsáveis e professores? Para responder então à segunda pergunta, quais são as consequências para a saúde mental do aluno e dos professores, da família em geral? Eu acho que a primeira consequência que nós sentimos com essa pandemia foi o isolamento, ter que se isolar, ter que ficar trancados e fechados. Diante disso, começa uma cadeia de sentimentos, né, e de consequências. No primeiro momento, falando das consequências, a perda do foco, né? Os alunos não estavam acostumados a ter o foco nos estudos sendo em casa, porque normalmente a nossa cultura era de ir para a escola, estudar, se preparar e sendo muitas vezes motivado pelos professores. E aí um aluno também apoiava o outro na escola e isso fazia uma espécie de cadeia do bem. Quando eu falo cadeia, é uma corrente, né? Não cadeia, corrente, que as pessoas estavam mais próximas e se ajudavam. Ao ficar isolado, então aí vem as consequências, que é a insegurança, que é a falta de motivação, que é a vontade de desistir, que é o desânimo. Eu converso com muitos dos alunos que têm vontade de não fazer mais nada. Tipo assim, há uma desesperança, há um descrédito, há um medo muito grande e tipo, não vê futuro. Então, diante desse momento, é como se tivesse uma escuridão, uma treva, que muitos alunos estão desanimados, estão desarticulados, não querem mais estudar e muitas vezes na casa não são motivados. Eu não estou falando de todos. Existem muitos alunos que em casa são motivados, os pais participam, os pais ajudam, cobram, mas é como se tivesse perdido o foco. E nessa perda do foco, muitas vezes também muitos alunos começaram a fazer outras atividades. Tem alunos que estão trabalhando, ajudando a família, né? Porque afinal de contas a gente precisa também sobreviver. Bem, vamos então para a próxima pergunta, que é o seguinte. Que hábitos professores, alunos e alunas, pais e responsáveis podem ser cultivados para amenizar, né, a ansiedade e angústia durante esse período? Então vamos lá para falar sobre a ansiedade. João Vitor, eu acho que contra a ansiedade, num primeiro momento não tem o que fazer, porque a ansiedade ela é uma coisa boa que ela vem para nos alertar que alguma coisa está para acontecer. Agora, essa ansiedade frente à pandemia, frente ao Covid-19, essa ansiedade não é bom ter. Então, quais são os hábitos que devemos praticar? Acho que o primeiro hábito é se prevenir, né? Se resguardar, tomar cuidado para não sair e se contaminar. Então, esse é um primeiro ato, porque não é uma gripezinha, ela é um problema sério. Diante disso, acho que é bom, já que quando você está em família, ter uma rotina para conversar entre amigos, conversar com os colegas também através do WhatsApp, do e-mail, Facebook. Criar uma rotina para não ficar só nisso. Ter um grupo de amigos, ter um grupo de estudo, fazer alguma coisa diferente, organizar a agenda, né? Então essas coisas são importantes para a pessoa não ficar com a cabeça muito no Covid e aí ficar muito ansioso. A oração também é importante. Então, isso são algumas das coisas importantes. Oração, um grupo de amigos, conversar com a família, né? Muito bem. Vamos então para a nossa próxima pergunta, então, que é o seguinte. Por que, professor, por que muitos alunos ou professores, pais e responsáveis têm se preocupado muito
com a produtividade nesse tempo de pandemia. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, professor, é o seguinte: como podemos ter um conceito equilibrado a respeito disso, professor? João Vitor, então vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio frente, digamos assim, a tudo isso que está acontecendo. Os monges tinham uma antiga filosofia que eles diziam que o dia tinha 24 horas, dividido por 3. Então, 24 dividido por 3 dá 8. 8 horas para o estudo, 8 horas para lazer e 8 horas para dormir. Então, o que está acontecendo? Nesse momento que vocês estão em casa, o que aconteceu? Trocou-se o dia pela noite. Vocês dormem tarde, né? Acorda tarde, e aí vocês vão ser produtivos à noite. Isso já gera uma ansiedade, né? Porque perdeu a rotina. Quando vocês iam para a sala, para a escola, vocês ficavam estudando 8 horas na escola. Em casa não tem uma rotina, a não ser poucos alunos que conseguiram fazer uma agenda e fazer uma rotina. Então, no primeiro momento, é preciso voltar-se à agenda e voltar-se à rotina. Que rotina? 8 horas de estudo. Quem é aluno da PEI precisa, no mínimo, 8 horas de estudo para dar conta de todas as atividades que existem. Então, isso é muito importante. Fazer uma agenda, colocar os horários e estudar nesses horários. Uma vez feito isso, em 8 horas você consegue dar conta. Mas aí você fala assim: professor, mas talvez eu não tenha internet, talvez eu não consiga usar todo esse tempo para me estudar. Então, mas precisa, porque como você é um aluno que está numa escola que estuda 8 horas por dia, vocês têm 9 aulas normalmente, então essa rotina precisa, né? Então, se acordar cedo e fazer todas as atividades e ainda mais os afazeres da casa, lembre-se da palavra dos monges: 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono. Então, o sono é importante, o lazer é importante e os estudos são importantes. O que é preciso? É preciso ter uma disciplina para fazer isso. Se não tiver disciplina, não consegue. Bem, e a última pergunta que eu quero fazer para você, professor, é o seguinte: que mensagem você pode deixar para os pais responsáveis, professores, gestores, alunos e alunas a respeito desse momento delicado que estamos passando, que estamos tentando conviver por mais tempo com a família e ao mesmo tempo trabalhar e estudar de forma remota? Mensagem importante para deixar para todos, pais, alunos, professores, equipe gestora, funcionários, nesse momento é preocupação, mas também coração, sentimento, cuidados. Nunca na história alguém falou com tanta determinação o que seria, por exemplo, uma pandemia onde todos teríamos que ficar em casa. Temos conhecimentos que há 100 anos atrás tivemos a febre espanhola, que também dizimou muita gente na Espanha. Mas eles não ficaram em casa. Então hoje nós tivemos as orientações da saúde para ficar em casa, né? E graças a isso o Brasil se livrou de muitas mortes, mas mesmo assim ainda muita gente está morrendo. Então é algo muito sério que precisamos de todos os cuidados. Mas como homem de fé que acredita em Deus, eu acredito que isso vai passar. Então precisamos de união, precisamos de organização, precisamos de políticas que olhem para a gente. E acredito, como diz a palavra de Deus, ao homem foi dado a missão de gerenciar
tudo aquilo que temos e que somos. Então precisamos neste momento de saúde, de vida, de esperança, de carinho e de amor. Muito bem, gostei muito dessa entrevista. Se você gostou, compartilha para todo mundo. Já deixa seu joinha, siga nas redes sociais do Barão. Bem, antes de a gente encerrarmos, professor Wilson, eu quero que você faça suas considerações finais para a gente dar a finalização desse debate em prosa de hoje. Com você, professor. Um agradecimento todo especial, né? Primeiro a toda a Escola Barão, por dar essa oportunidade para nós fazermos e falarmos, expressar todos os nossos sentimentos. No segundo momento, agradecer a eletiva Voz do Barão, com os professores que estão articulando essa letiva e os alunos que estão muito animados, trabalhando para que aconteça uma boa culminância. Eu agradeço também a eletiva Conhecer para Ser, a qual eu participo, e estamos juntos para poder trabalhar e fazer uma escola melhor. Muito obrigado a todos. E como eu estou em Pirassununga, eu diria para vocês um abraço para a diretora Adriana, um abraço para o vice Adilson, e um abraço a todos os professores, alunos e alunas, funcionários que fazem parte dessa equipe tão maravilhosa que é o Barão. Muito bem, gostaria de agradecer ao professor Wilson e à professora Sônia por vocês terem aceito que eles são da eletiva Conhecer para Ser Feliz. Gostaria de agradecer muito porque a eletiva de vocês tem um conceito muito dessa pegada de saúde mental. Então, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem aceito o convite sobre esse tema. Pode ser que esse tema pode voltar ou pode ser que esse tema acabe. Bom, isso vai depender conforme o tempo vai passando. Tudo bem? Gente, gostaria de agradecer a você aí de casa que assistiu, você pai, você mãe, responsável, professor ou professora, alunos e alunas, a nossa diretora Adriana e o nosso vice-diretor Adilson e os funcionários da Barão. Muito obrigado. E as pessoas que não são da Barão, que estão assistindo a gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Compartilhe no Facebook. Vamos chegar a expandir, porque esse tema tem que ser abordado. E compartilhe nos grupos de WhatsApp de todas as salas, tá? Para todas as pessoas verem. Quanto mais compartilhamentos, melhor a gente vai conseguir espalhar esse tema importante que estamos carregando em nossas mãos, tá? Muito obrigado a você que nos assistiu. Está finalizando mais um debate em prosa. Um beijo para todo mundo. E até a nossa próxima edição do Debate em Prosa. Tchau, pessoal!